do aeroporto, onde estavam saindo as pessoas, e perguntei: tem mais alguém pegando alguma bagagem? Ele falou: guarda um pouquinho. Ele foi lá dentro, deu uma olhada, o vidro escuro, não dá para ver o que estava depois transposto depois do vidro. Isso, ó, já saiu todo mundo. Peguei o telefone e liguei. E tentei entrar em contato com ele, e não foi possível. O telefone estava fora de área. E eu pensei: e agora? Como vamos fazer? Eu estava ansioso para encontrá-lo, eu estava ansioso para recebê-lo. A ansiedade foi tamanha que eu esperei. Eu digo: quem sabe não foi esse avião, mas eu conferi o avião no pátio. Já tinham todos saído, era o voo, e eu angustiado, e não tinha como fazer diferente. Eu tinha que 8 horas estar a 30 quilômetros do aeroporto, onde estava o nosso grande acampamento ali. E a ansiedade foi tomando conta do meu coração, não sabia o que fazer e tentava ligar. Liguei para a sua secretária: secretária, pastor, ele hoje pela manhã me confirmou que estava indo para Belém. E eu: mas você não tem um outro telefone? Não, só tem o celular dele. O senhor tem? Eu digo: eu tenho, mas liguei, mas está fora de área. Ele deve estar chegando aí. Como está chegando? O voo dele chegou e ele não apareceu. E ele disse: olha, pastor, eu vou tentar encontrá-lo. Caso eu encontre, eu ligo para o senhor. E eu esperei, às 7 horas não chegou, 7h30 não chegou. E eu disse: eu tenho que dar uma satisfação. E saí do aeroporto e fui para aquele local. Quando eu estava entrando na área do acampamento, o meu telefone toca. Era o pastor José Maria. E ele estava no saguão do aeroporto, naquele momento, me ligou do saguão do aeroporto já em Belém, dizendo assim: por que você não teve paciência? Já pensou a primeira coisa que você ouve de um chefe dizer isso? Por que faltou para você a paciência? E eu fiquei pensando naquilo. Esse pastor, estou voltando para ir buscá-lo. E voltei. Na verdade, não foi possível abrir o programa às 8 horas da noite. Abrimos às 8h30. Mas é interessante que aquilo ficou marcado. Por que você não teve paciência? Deixa eu dizer para vocês uma coisa: os discípulos estavam tremendamente angustiados. Porque Jesus havia anunciado a eles que, na verdade, iria deixá-los. E esse anúncio conturbou tanto a mente deles que Jesus, no capítulo 14 do livro de João, no primeiro versículo, diz: não se turbe o vosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Tenham paciência. Não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não se turbem. Não, por favor, não se decepcionem e não desestimulem a promessa. E ele então se preocupa com a atitude que iam tomar os discípulos na ausência dele. E ele sabia que, por um lado, por estar ausente deles, haveria um desânimo do grupo, havia um desestímulo para o grupo, e o grupo não se sentiria à vontade por não tê-lo presente. É a mesma coisa de uma criança quando à noite vai dormir e não está acostumada a dormir longe dos pais, ela começa a chorar, e o pai chega, a mãe chega perto, ela calma-se. Mas logo que o pai se retira um pouquinho, ela fica angustiada, porque ela tem medo do que possa acontecer, sente-se sozinha. E Jesus estava sentindo esse espírito no meio dos discípulos, e por isso ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês não fiquem preocupados, não fiquem agoniados, tenham paciência. E ele diz: credes em Deus e credes também em quem? Em mim. E ele faz a maravilhosa promessa, conhecida, e por muitas vezes tem sido pregado nesse púlpito: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos terei dito: vou preparar-vos um lugar. Interessante, para que eles não estivessem preparados, para que eles não estivessem preocupados, Jesus dá uma promessa: eu vou preparar um lugar para vocês. Não se atemorizem, não tenham medo, não se sintam só, não se angustiem e não desistam. Tenham paciência, eu vou preparar para vocês um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, então eu virei outra vez. E quando eu vier, eu vou levar vocês para estarem sempre comigo. A promessa foi essa que Jesus deu. E tenho visto nesse ministério por muitos anos pessoas desistindo do caminho do mestre, porque acham que ele tem demorado demais e os problemas têm lhe assediado, as dificuldades têm vindo,
A angústia tem tomado conta do seu coração. E tem pessoas que começam a estudar e descobrem, poxa, não é bem assim como eu estava pensando. E entram por caminhos tortuosos ou por desvios da vida. E desistem da caminhada cristã por tão pouca coisa. Desanimam por tão pouca coisa. E se esquece que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não tenha um coração conturbado, porque eu virei outra vez. Vocês não estarão sozinhos. Ele havia dado a promessa que deixaria com eles um consolador. Mas ficavam preocupados pelaquela ausência que isso aconteceria. Jesus dá 4 princípios estabelecidos aqui que eu acho que é importante. Primeiro, o lugar de vocês não é esse aí. Por isso ele diz, eu vou preparar um lugar. Segunda coisa, vocês não ficarão sozinhos, porque eu voltarei para estar com vocês. Terceira coisa, o lugar de vocês não é aqui, por isso eu vou preparar um lugar e vou levar vocês para esse lugar. E a quarta coisa, vocês estarão para sempre com quem? Comigo. Há promessa melhor do que essa? Talvez foi isso que impulsionou os nossos primeiros pais da igreja, quando eu digo na organização da igreja adventista, determinar o nome dessa igreja Adventistas do Sétimo Dia. Determinar esse princípio, adventistas são aqueles que aguardam o advento de quem? De Cristo Jesus. E muitas das vezes nós não compreendemos que ao aceitar Jesus como nosso Salvador, precisamos começar uma caminhada cristã. E essa caminhada durará, quem sabe, parte ou toda a nossa vida. E alguns de nós não teremos a oportunidade de vê-lo voltar, como minha mãe que o aguardava e não o viu. Como outros parentes de vocês que já morreram e não o viu voltar, mas verá na segunda vida, na ressurreição, quando assim acontecer para os justos que morreram em Cristo Jesus. Mas interessante, enquanto estamos nesse mundo, devido a sermos afligidos pelos problemas, muitos de nós às vezes estamos desistindo, estamos sendo assediados por Satanás e ele tem nos levado por caminhos tortuosos que nos fazem vacilar se é esse mesmo caminho que devemos seguir ou não, devemos nos comportar assim ou não. E eu me lembro que por toda a caminhada do aeroporto até o pátio do acampamento onde eu estava, eu me preocupava, ele não veio, ele prometeu que vinha e não veio, por que ele não veio? E ele estava vindo, mas eu não pude esperá-lo. Porque eu estava conturbado, porque não tive paciência. E quando a gente não tem paciência, a gente sai de onde está, para ir, não sabe para onde vai. Isso me trouxe uma lição. Uma lição que me remota aos tempos da grande decepção. Quando o povo de Deus, num movimento chamado movimento millerita, em que Guilherme Miller, estudando a profecia das 2300 tardes de manhã de Daniel 8:14, havia pregado a anglicanos, a metodistas, a anabatistas, a presbiterianos, a luteranos na época, de que Jesus voltaria em outono de 1844. Aguardaram o dia 22 de outubro e Jesus não veio. Eu imagino a decepção, como aqueles corações ficaram conturbados, angustiados, porque aguardavam e ele não veio. Quantos choravam amargamente? Quantos às vezes se preocupavam com isso? E quem já leu a história da nossa igreja, talvez ali irmão Hyde dá um relato claro de como foi a angústia daquele povo. Alguns olhavam para trás e viram que haviam desistido das suas terras, desistido de tudo que era material nesse mundo, se preparando para uma vida espiritual, porque queriam naquele momento estar no céu, e ele não veio. E se angustiaram tanto, que alguns disseram, essa caminhada para mim foi em vão, e desistiram da caminhada cristã. E eu não sei como está baseado a sua fé e até que ponto você acredita que não importa o tempo, não importa a situação que você se encontre, ele vai vir. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Abram comigo. Primeira, vamos lá. 2 Pedro capítulo 8, capítulo 3. 2 Pedro Segunda Epístola de Pedro. Capítulo 3.
Quero ler para vocês o versículo 11. Desculpe, é o 10. Virá entretanto como quem? Versículo 10. Virá entretanto como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Interessante que eu já lembro que já mencionei sobre isso um dia com vocês. A gente ficaria feliz em saber se o ladrão deixasse um telegrama. Hoje já não se usa quase telegrama, né? Mas melhor mandasse um e-mail. Pronto, deixa eu atualizar a minha história. Mandasse um e-mail para o seu e-mail dizendo: olha, hoje às 2h da madrugada eu vou roubar a sua casa. O que é que você faria para esperá-lo? Não é verdade? Talvez até contratasse o esposo da irmã ali, Polícia Federal, dizendo: espera ele aqui para mim, por favor, me ajuda nisso, né? Talvez buscasse, desculpa a expressão, um porrete, não é verdade? Ou então, pelo menos, emprestasse de alguém uma qualquer arma branca, para dizer: eu vou aguardar, já que ele avisou que vem, eu vou aguardar. E por mais que ele avisasse às 2h da tarde, você não dormiria a noite inteira. Passasse as 2h, eu duvido que você ia para a cama e dizia: não veio, tudo bem, vou fechar. Está fechada a minha casa, eu vou dormir tranquilo. Não veio. Ele disse que via, mas não veio. Você não dormiria aquela noite. Sabe por quê? Na expectativa que ele poderia vir. Na expectativa que ele poderia vir. Talvez é por isso que a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. O que a Bíblia está querendo dizer é que ele virá no momento em que nós não estamos nem esperando. Porque ladrão, quando vem, não avisa. Ele vem. E você só se dá conta quando já levaram alguma coisa sua, não é verdade? Quando levaram alguma coisa sua. É quando a gente dá conta. E essa é uma das artimanhas do inimigo. Mas, quando Jesus prometeu que viria, ele só deu sintomas de sua vinda. E se vocês buscarem a Bíblia, há vários sintomas, em São João capítulo 14, sintomas maravilhosos que ele viria, de que aconteceriam fenômenos especiais da sua vinda. Diz guerras, rumores de guerras, não é verdade? E de que nação contra nação, reino contra reino iriam brigar. Haveria fome, pestes, terremotos, maremotos. Isso é comum a nós. E nós estamos aguardando, mas muitos de nós estamos preocupados. Será que ele ainda vem? Porque tenho visto pessoas desistirem desse caminho por pouca coisa. Esse dia vi um desistir só porque sua esposa o abandonou. Esses dias atrás vi um desistir só porque não encontrou na igreja uma moça, mas encontrou fora da igreja uma outra moça. E ela disse: olha, eu só caso com você se você sair da sua igreja e vir para mim. E ele saiu da igreja aqui para ir para a igreja dela, imaginem. E eu perguntei para ele: você ainda aguarda Cristo voltar? Ah, eu aguardo. Você tem certeza que vai poder subir com ele quando ele voltar? Vai depender dele. Não depende dele, depende de você. O que dependia dele, ele já fez. Ele já entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. A única coisa que ele quer é que você aceite e o aguarde como seu salvador pessoal. E ele está vindo. E muitas das vezes nós temos consciência de Jesus diz: tenham paciência. E a Bíblia diz: o que é de vir, virá e não tardará. O que é de vir, virá e não tardará. Mas alguns ignoram isso. Se a igreja primitiva, irmãos, naquele dia daquela grande decepção, alguns desistiram da fé. Abandonaram até seus segmentos religiosos anteriores. Quem era luterano, deixou de ser. Quem era presbiteriano, deixou de ser. Quem era metodista, deixou de ser. Quem era anglicano, deixou de ser naquela época. Diz a história que alguns voltaram para a vida secular, totalmente secular. Houve um grupo que se uniu a Guilherme Miller e buscaram a estudar. O que havia acontecido? Algum erro na matemática bíblica havia cometido Guilherme Miller.
E Guilherme Miller, quando lia, e o santuário será restaurado, o santuário será edificado, ele se preocupava, é a vinda de Jesus, e ele agregava isso à vinda de Jesus. E não tinha noção do juízo investigativo. E por causa disso, ao pregar a vinda de Jesus, todos aguardavam que ali Jesus viria, e como ele não veio, o segundo grupo se dispôs a tentar encontrar uma segunda data. E Guilherme Miller morreu lutando para provar que Jesus viria, e para ele Jesus também não veio. Mas havia um grupo de 5 famílias. A família dos Bates, a família dos Harmon, a família dos Wimmes, a família dos Edson e a família dos Harmon. Dos White, desculpa. Eram 5 famílias. E para vocês terem uma ideia, essas 5 famílias reuniram-se no dia 23 de outubro de 1844. Disseram: o que nós faremos? O que faremos? E leram novamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Estudaram tudo o que Guilherme Miller havia dito. E esperavam que Deus desse uma solução. E alguém bate à porta deles. Chamava-se Hiram Edson. Hiram Edson era um dissidente da igreja metodista e havia entrado no movimento millerita. E estava ali também tentando se preparar para ir para o céu. Mas ao ir visitar José Bates no dia seguinte da grande decepção, ao passar por uma ponte, em um milharal onde havia uma ponte de um pequeno riacho, ele tem uma visão do céu e ele vê Cristo saindo do santo para o santíssimo. E ele entende, pela vontade de Deus, de que a profecia das 2.300 tardes de manhã, diz Daniel 8,14, significava Jesus saindo do santo para o santíssimo, do sacerdócio comum, para a função do sumo sacerdócio. Não só intercessor, mas agora ele ia julgar. E começava o julgamento do juiz investigativo. A mensagem dada a José Bates não foi aceita no momento. Mas José Bates estava indo para essa reunião e levou consigo Hiram Edson. O primeiro a aceitar foi John Wimmes. E disse: se Deus está nos mostrando hoje um novo caminho, esse caminho nós devemos aceitar. Que a purificação do santuário não é na terra, a purificação do santuário tem sido no céu. O que importa é a função agora do sacerdócio de Cristo. Não só intercedendo, mas julgando a cada um de nós. E então, um dos filhos da família White vira e pergunta a eles no diálogo: e o que faremos? E eles decidiram: volte Cristo quando voltar. Com paciência iremos aguardar. Começa um núcleo, e aquele pequeno núcleo, por 10 anos, se reuniam, orando a Deus, para compreender. Mas no mês de dezembro de 1844, Ellen White, uma jovem de 17 anos, tem a primeira visão do céu. E ela vê 2 caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. No caminho largo, uma multidão de pessoas. No caminho estreito, muito poucas pessoas ali. E a voz dizia para ela: andai pelo caminho estreito, sinuoso, difícil. Mas ela vê que lá no fundo do caminho, ali estava a Canaã Celestial. E ela então traz a mensagem ao grupo dizendo: por mais difícil que seja a caminhada, não podemos desistir. Nossa caminhada para o céu não vai ser fácil, não podemos desistir. Essas 5 famílias começaram a crescer. E 10 anos depois, em 1863, denominam-se Adventistas do Sétimo Dia. Agregou-se ao grupo, em 1845, uma mulher chamada Raquel Oaks, vinha da igreja Anabatista do Sétimo Dia. E ela trazia o sábado. E para vocês terem uma ideia, não só a família White como a família Bates ignoraram por 7 anos a história do sábado. Mas em 1959, Bates se rende ao cumprimento da vontade de Deus. Quando Ellen fala para ele de que a mensagem de Deus nesses últimos dias
é que nós deveríamos guardar o sábado como dia do Senhor. E em 63 agregam então o nome do sétimo dia para o nome Adventistas. E forma-se o núcleo pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso há mais de 150 anos atrás. Mas todo o grupo esperou Jesus voltar e ele não veio. Ele não veio. A pergunta nessa noite é: será que ele ainda virá? Tem você paciência ainda de esperar? Acredita você que ele ainda vem? Vocês estão aí em 2 Pedro capítulo 3. Veja o que diz no versículo 4. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Vamos ao versículo 3, que eu acho melhor começar pelo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tenho em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem da mesma forma, do mesmo princípio da criação. Onde está a promessa da sua vinda? Como quem diz, ele não vem, porque as coisas acontecem do mesmo jeito que aconteciam, e os nossos pais aguardavam, ele não veio. Deus dá, através do profeta, a sua mensagem, e a resposta clara. E a partir do versículo 8 entendemos isso. Quando ele diz no versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro, diz: há todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E diz no versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa. Então, para mim, quando a Bíblia diz não retarda o Senhor a sua promessa, ele está dizendo: haverá um dia que ele vai vir. E por que que ele então não anuncia para nós esse dia? Talvez você pergunte: pastor, por que que Deus já não deixou pelo menos dar uma ideia de quando é esse dia? Ele já deixou a ideia. Os sintomas desse mundo mostram o dia que ele vem. E está muito mais perto do que a gente pensa. Em Hebreus eu uso um termo que eu já mencionei para vocês aqui, que eu gosto do termo, que diz: um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E esse poucochinho que Hebreus menciona é a mesma coisa que dizer o diminutivo de pouquinho. Porque pouquinho é o diminutivo de pouco, não é verdade? Pouco, pouquinho, poucochinho. Até rima, né? Mas diz que ele vai vir. Então, se nós temos uma ideia de tempo, quando a Bíblia diz um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará, isso quer dizer que está muito mais perto do que a gente espera. Mas muitos têm desistido desse caminho. E até escarnecedores dizem: quando é que vai vir? O Senhor não retarda, a Bíblia diz, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao quê, queridos? Arrependimento. Portanto, Deus não mandou o seu Filho a esse mundo ainda nos buscar, porque tem pessoas que ainda precisam se arrepender e mudar suas vidas. Pessoas precisam ainda aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. E eu tenho que ter paciência. E eu tenho que ter o cuidado quanto a isso. E tenho que ter a preocupação de que Deus não quer salvar somente a mim, quer salvar a você e muitos outros que estão no mundo sem o conhecimento dessa verdade. E por causa desses outros, nossa peregrinação vai ser da mais demorada. Deixa eu lembrar para vocês uma história. Semanas depois que o povo de Israel atravessaram o Mar Vermelho em direção a Canaã terrestre, diz que Deus teve que enviar espias, porque Moisés recebeu a mensagem e o povo queria conhecer a terra. E o povo clamou a Deus que queria saber da terra. Então Deus disse: Moisés, manda os primogênitos de cada nação de Israel, de cada líder, de cada tribo de Israel, para que conheçam a terra. E eles foram conhecer a terra. Tanto é que gastaram 30 dias para ir e para voltar. Estavam próximo a Canaã. Mas interessante que o relato menciona próximos a Canaã, e depois revolucionaram-se não querendo ir, porque o relato de que aqueles homens trouxeram, que era uma terra boa, manava leite e mel, era uma terra fértil,
Mas ali havia gigantes, filhos de Enaque. E por causa desses gigantes, e já regiões construídas, e eles pensaram, Deus já não deu uma terra que tem dono. Ora, se Deus prometeu, ia tirar essas pessoas de lá para colocar o seu povo. Se tivessem que batalhar, Deus daria para eles a vitória. Mas interessante, eram tribos nômades que eles iam ali. Os amoreus, jesuseus, os gebionitas, os amalequitas, os midianitas. E assim eles trouxeram o relato. E o povo desistiu de entrar em Canaã. Agora haviam dois ali, Josué e Caleb, que disseram, vamos contra eles animosamente, Deus lhes dará a terra que nos prometeu. Era a promessa de Deus. Muitos desistiram, não queriam entrar em Canaã. E por isso aqueles que não queriam entrar, não puderam entrar. E diz que Deus disse para eles, assim como 40 dias pesquisaram a terra de Canaã, vocês passarão 40 anos no deserto, peregrinando, porque vocês não entrarão, somente os filhos de vocês entrarão nessa terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês não quiseram entrar. Mas havia ali dois. E Caleb podia chegar junto com José e dizer para Deus, eu tenho culpa deles não quererem entrar. Por que não me deixa então eu entrar sozinho? Por que eu não posso ir para Canaã? Agora eu vou ter que passar 40 anos aqui por causa deles. Vou ter que dirigir e estar do lado por 40 anos vendo-os morrer e seus filhos crescerem porque eles não quiseram entrar. Eu não tenho culpa disso. E muitos nos dias de hoje fazem como eu penso que Caleb poderia ter feito, mas assim Caleb não fez. Quando Caleb soube que eles iriam passar 40 anos, animosamente se colocou do lado de Moisés e dirigiu o povo por 40 anos junto com Moisés. E Josué, seu amigo, dirigiu o povo com Moisés por 40 anos. Tanto que Deus deixou a sucessão de Moisés para Josué, e foi Josué que atravessou o Rio Jordão, como atravessaram o Mar Vermelho. Atravessou o Rio Jordão a seco, adentrou com o povo em Canaã, 40 anos depois. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então você não precisa desistir, precisam pessoas ser ganhas para o reino dos céus. E nossa função é ajudá-los a entrar nesse reino. Porque Deus não retarda a sua promessa. Ele está sendo longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto tiver pessoas que possam ser voltadas a Ele e se converter a Ele, Ele está guardando que essas pessoas venham para o reino eterno. Nós precisamos militar, aguardando que elas venham. E a cada dia Deus chama alguém, a cada dia Deus traz alguém, a cada dia Deus vem trazendo, para a honra e glória de Deus, alguém. Tiago, capítulo 5. Livro de Tiago, no capítulo 5. É interessante que a Bíblia menciona quando tiram esse livro da minha Bíblia, é um problema lá em casa. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu tô lá. Pra você ter uma ideia, eu já encontrei Hebreus 2 vezes, mas não abria Tiago. Não tinha jeito. Tiago capítulo 5, o versículo que quero ler para vocês é o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Sede, pois, irmãos, o que a Bíblia diz? Pacientes. Tenham paciência. Paulo escreveu a Tiago, diz, sejam pacientes até a vinda de quem? Do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias, as últimas chuvas. Sede vós também, versículo 8, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. A paciência que Deus quer que tenhamos é permanecer nesse caminho, porque outros precisam ainda agregar-se a Ele, para que Cristo volte, porque lá
Em 2 Pedro, capítulo 3, diz: não quer que ninguém se perca, mas que todos possam ter a oportunidade de arrepender-se e mudar de vida. Por muitos anos, alguém teve uma caminhada cristã diferente da nossa. Seguia e achava que o caminho que estava seguindo era o caminho mais correto de sua vida. Mas um dia, descobriu, pela orientação do seu próprio filho, que Jesus em breve vai voltar. E ela decidiu então colocar suas vidas na mão de Cristo Jesus. E quando essa pessoa toma uma decisão, eu estou dizendo, é mais alguém que é inscrito no livro dos céus. Isso me faz estar mais perto da vinda de Jesus. Não posso desistir da caminhada. Deus está salvando pessoas. E enquanto Ele estiver salvando pessoas, agregando pessoas ao reino dos céus, nós estamos sempre nos preparando para estarmos lá com Ele. Nessa noite eu tenho aqui comigo a irmã Nilce, é isso? Nilza. Irmã Nilza, vem aqui para frente, por favor. Deixa eu convidá-la a vir aqui. Eu quero que o seu filho eu traga à frente. Pode subir com ela aqui. Irmã Nilza, algum tempo atrás me procurou e disse: pastor, se eu preciso conversar com o senhor. E nós conversamos, oramos juntos. Uma manhã de sábado ela estava angustiada. E eu entrei ali naquele quartinho de oração e nós oramos juntos, né? Lembra? E ela disse: eu estou desejosa de entregar a minha vida a Cristo Jesus. E para mim foi a satisfação. Eu perguntei para ela: senhora, está estudado? O meu filho tem estudado comigo. Ele depois vai contar como isso aconteceu. Não vou tirar a história dele. Mas hoje ela aceita Jesus como seu salvador pessoal. E para mim se cumpre o que está em 2 Pedro. Deus ainda não veio. Porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependida da vida que vivia e da falta do conhecimento que tinha, irmã Nilza decidiu entregar a Cristo Jesus sua vida. Está feliz por isso, irmã? Eu vou fazer algumas perguntas. E a senhora, se foi seu desejo, responda afirmativamente as perguntas, ok? Hoje a senhora aceita Jesus como seu salvador pessoal, acreditando que através do seu batismo, Deus lhe dará um novo coração e a senhora se torna uma nova criatura, sim? Aceita a Bíblia como a única regra de fé do cristão e acredita de que através da Bíblia nós encontramos o caminho de Jesus e nos entregamos totalmente a Ele para sermos novas criaturas em Cristo Jesus, sim? Mãe diz: a senhora aceita? Ela está tremendamente emocionada. A senhora aceita que a Bíblia ensina de que os 10 mandamentos ainda precisam ser guardados hoje, mas especificamente o 4º mandamento, que requer observância ao 7º dia, o dia do Senhor Deus, o sábado. Aceita o sábado como o dia do Senhor e quer separá-lo para adoração, para louvor e agradecimento ao trono de Deus, sim? Aceita a Bíblia quando nos ensina de que o batismo tem que ser por imersão, assim como Cristo morreu e no 3º dia ressuscitou. Quando somos batizados, nós morremos para o mundo e nos tornamos nova criatura. E a senhora, ao nascer hoje de novo, todos os seus pecados cometidos até o presente momento serão jogados na profundeza do mar. E acredite, senhora, que a senhora se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus, sim? Aceita o princípio bíblico com respeito à segunda vinda de Cristo e que Ele em breve virá. E quer se preparar juntamente conosco para um dia estar com Ele na Canaã celestial? Sim? Está disposta a manter essa igreja devolvendo fielmente seus dízimos, suas ofertas, aquilo que Deus tem posto em suas mãos? Quer ajudar a continuar pregando o Evangelho de Cristo através das suas ofertas, do seu dízimo? Sim? Aceita, irmã, o princípio bíblico que seu corpo é templo do Espírito Santo? Está disposta, diante da igreja, a demonstrar isso? A mudar vossa forma não só de vestir, mas como se alimentar, não usando nenhum produto, algum narcótico, ou fumo, ou a bebida alcoólica, alguma coisa, algum vício próprio que venha prejudicar o seu corpo, já que a Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quer fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo, de forma interna e de forma externa, sim? Aceita o princípio de que para a salvação nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Hoje a senhora está decidindo tomar uma caminhada. Essa caminhada vai durar parte ou o resto da sua vida. Está disposta a permanecer conosco, adorando a esse Deus que nós adoramos?
até que Cristo volte e nos leve agora, enquanto estivermos vivos, ou nos leve após a nossa morte, na grande ressurreição da sua segunda vinda, sim? Está disposta a ser membro da igreja de 27º dia? E assim fazer parte do corpo de Deus? Acreditando que essa igreja crê na Bíblia, mas crê também no princípio profético dado por Deus. Há uma escritora chamada Ellen White, que ela apenas escreveu alguns livros que nos ajudam a compreender a Bíblia. Essa mulher não é santa, essa mulher não é adorada por nós, mas alguma coisa nós acreditamos de que o que ela escreveu foi inspirado por Deus, crê no dom profético dado a essa igreja por Deus através da irmã White, sim? Aceita seus princípios e seus ensinos, sim? Já que é seu desejo, Deus perguntar. Pela demonstração de fé da irmã Nilza, eu pergunto, há um apoio à proposta que hoje à noite possamos batizar a irmã Nilza para a honra e glória de Deus? Há um apoio? Apoiado. Alguma observação? Se alguém tiver alguma observação, que negue isso, ou fale agora ou se cale para sempre. Não havendo constão favor, levante a mão direita então. Olha aí a igreja feliz. Ok? Vamos então fazer uma oração. Curvem as frontes e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, por mais que muitos não acreditem na tua vinda, nós estamos aqui aguardando. Dê-nos paciência, Senhor. Que tua longanimidade, tua bondade esteja sobre cada um de nós. Aguardamos em breve o retorno do nosso Mestre Jesus Cristo. Mas enquanto, Senhor, o teu sangue lavrado e derramado por nós na cruz do Calvário estiver circundando este mundo, pessoas estão sendo salvas. E aguardamos, Senhor, que tu possas povoar o céu com os teus servos, com os teus filhos e juntamente conosco, Senhor. Portanto, entregamos nesse momento a irmã Nilza em tuas sagradas mãos. Faz dela uma serva tua. E tudo quando ela vier a fazer seja de acordo com o teu querer e tua maravilhosa vontade. Use-a através do teu poder e do teu Santo Espírito. Faz dela um discípulo teu, Senhor. E quando voltares, Senhor, que ela, toda a sua família esteja preparada para estar contigo na câmara celestial. Mantém em nós a chama vívida do teu Evangelho. Que nenhum de nós venhamos a desistir. E se nessa noite tiver alguém aqui, Senhor, que por algum motivo qualquer, questões trabalhistas, questões de dúvida doutrinária, ou qualquer outra questão, ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, toca com o teu Santo Espírito nesse coração. Se não hoje, mas que um dia essa pessoa possa entregar-se, render-se completamente a Cristo Jesus, servindo-te em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos, na certeza que estarás usando-me como ministro teu, e também, Senhor, abençoando e escrevendo o nome da irmã Nilza no livro da vida, por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém. Vamos pedir que os irmãos cantem um hino apenas, enquanto estaremos nos preparando e entrando no tanque. Eu terminarei a mensagem fazendo o apelo do tanque. Eu queria preparar a minha congregação. Eu não sei quantas visitas temos aqui, amigos dessa igreja, mas eu queria preparar seu coração para uma coisa que vai acontecer. Quando eu terminar o meu batismo, batendo a irmã Nilza ali no tanque, eu vou chamar algumas pessoas para orar por elas ali na frente. Eu quero dizer para você, não desanime, não saia agora. Porque Deus vai através de mim chamá-lo para vir ao tanque, à beira do tanque, para orar por você. E a única coisa que eu posso fazer é orar por você. Portanto, eu estou avisando para que você não se envergonhe. Isso acontece normalmente aqui. Porque se eu não fizer isso, Deus vai cobrar de mim a função de poder chamar pessoas a tomar uma decisão. Agora, nós não vamos querer que você venha simplesmente porque eu estou chamando. Venha se Deus tocar no seu coração e lhe der vontade. Por outro lado, se não vier ninguém, não pensem que nós vamos ficar tristes. Mas se alguém vier, eu vou pedir para que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa. E um dia, ou daqui alguns dias, ou daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa quanto tempo for que Jesus esperar, ele venha e tome sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Aguardemos com ansiedade esses momentos. Amém.
Vamos cantar o hino de número 128, O Rei Vem Vindo. Pode, por favor, colocar no CD? O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, igreja. Então, coube a mim, né? É difícil eu falar, eu vou dar uma engasgada porque, poxa, é minha mãe que está se batizando, então eu peço desculpa se eu aqui travar ou me emocionar, porque é maravilhoso ver uma mãe entregando a vida a Jesus depois de muitos anos de lutas. Eu e a minha mãe, nós temos uma história para contar. Uma história de amor, onde lá no passado eu me desviei da fé, me desviei do caminho do Senhor e procurei as coisas do mundo, infelizmente.
procurei os prazeres do mundo. E graças a essa minha mãe, eu consegui voltar novamente para a igreja. E nós fizemos um pacto, filho e mãe, que realmente, se eu viesse a voltar, a minha mãe também entregaria a vida a Jesus. Amém? Só que esse pacto demorou 5 anos, 10 anos, né, mãe? Para a senhora, 5 anos. Eu entreguei a minha vida a Jesus e ela hoje está fazendo o mesmo. Então, minha mãe, que Deus abençoe a senhora. Eu quero chamar o meu irmão, vem cá, meu irmão, Wilson, faz favor, a André, a família. Porque esse é um momento muito feliz, muito alegre. E nessa história que eu contei aqui rapidamente, porque também estou nervoso, foi uma história muito relutante, porque minha mãe passou por muitas dificuldades, muitos problemas. Eu também passei. Eu era uma pessoa que realmente gostava muito do mundo, dos prazeres do mundo. E como eu falei para vocês, esse aqui é o meu irmão. Para quem não conhece, meu irmão Wilson, né? Esse aqui é minha... porque eu saí um pouquinho, né? Depois da forma, queimei um pouquinho. Então, graças a Deus, a nossa mãe está entregando a vida a Jesus. É um prazer, é uma honra. Quero também cumprimentar os nossos irmãos do Profipo. Que Deus abençoe vocês. Vocês também acompanharam. Nossos irmãos aqui da igreja também acompanharam a entrega da mãe, né? Os amigos que vieram. Mas eu quero também dizer, mãe, que hoje a senhora está entregando a vida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma vitória. Esse pacto está se cumprindo hoje, mãe, no tanque batismal. Mas eu quero falar para a mãe, que se um dia, essa aqui é a nova família que a senhora vai ter, essa é a minha família, que hoje, né, eu, todos os sábados, domingo e quarta-feira, estou com eles presente. Mas se um dia, mãe, a igreja toda vier a falhar, a senhora não fique triste, porque somos todos falhos, pecadores. Se um dia, mãe, eu, a minha esposa, o meu filho, vier falhar com a senhora nos perdoe. Porque somos pecadores, mas olha para Jesus, mãe. Esse é a única pessoa que nunca vai falhar na sua vida. É essa pessoa que realmente a senhora tem que seguir em frente. E que Deus abençoe a senhora, mãe. Amém. O Wilson não disse uma coisa. Ele voltou para a igreja e sua mãe, relutando em não vir, ele decidiu abrir a Bíblia e estudou todos os estudos bíblicos com sua mãe. E isso para ele foi fundamental, porque ele sente de que tem ajudado nessa caminhada cristã sua mãe. Que Deus possa abençoar isso. E que o poder de Deus esteja sobre você. Ok? Vamos orar então? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, coloco diante de Ti o nome da irmã Nilza. Escreva esse nome, Senhor, no livro da vida. Dê a ela satisfação e que essas lágrimas de alegria em entregar sua vida a Cristo Jesus sejam completas numa vida plena de conhecimento da Tua verdade e de caminhada cristã. Volte, Senhor, o Teu Filho quando voltar. Estaremos aguardando para um dia estarmos contigo na Canaã Celestial. E que a irmã Nilza e toda a sua família possa estar lá, nesse dia da tua vinda maravilhosa, Senhor. É por isso que, em nome de Jesus Cristo, e por ela ter aceito a Jesus como seu Salvador pessoal, como ministro teu, Senhor, eu a batizo essa noite em nome de Deus, o Pai, Jesus Cristo, Filho, e do Espírito Santo, para a remissão de todos os seus pecados, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Deixa eu confessar uma coisa a vocês. Esse é o melhor momento na minha vida pastoral. Não existe um momento que eu mais me amo, eu sonho também. Porque a cada pessoa que é batizada nessa igreja, esteja eu no tanque ou não, são pessoas que estão me ajudando na caminhada cristã, para logo em breve a gente ir para o céu com Cristo Jesus. Deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer, como prometi fazer antes. Há mais alguém aqui que quer se unir à família da irmã Nilza que está aqui na frente? Eles permanecerão aqui, eu vou orar por eles. Mais alguém que quer fazer parte dessa oração especial? Se você tem vontade de um dia conhecer melhor a Jesus e um dia também estar com Ele na Canaã Celestial, por mais que você não esteja condições agora de batizar, por mais que você não esteja todo o conhecimento agora, sabe, haverá um tempo especial para você. Enquanto Jesus não vier, sempre você vai ter tempo de tomar uma decisão. Mas a razão de estar aqui é essa. A razão de ter essa igreja é essa. Preparar pessoas para um dia ir para o céu com Cristo Jesus. Portanto, será que tem alguém nessa noite que quer juntar-se a essa família dizendo: pastor, então ore por mim. Eu preciso conhecer mais a Jesus. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida para um dia ser de Jesus. E eu só vou orar apenas, pedindo que o Espírito Santo toque na vida de vocês. Toque no teu coração. E mude as coisas que precisam ser mudadas, para que um dia você esteja no céu com Cristo Jesus. Mesmo que você não venha, saiba que nós nunca teremos preconceitos. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele derramou sangue por todos nós. E não só por todos nós que estamos aqui, mas por prostitutas, por assassinos, por ladrões, por enganadores, por avarentos, por idólatras. Talvez a pior pessoa que você venha na sua mente agora, mesmo essa pessoa Jesus ainda quer salvar. Alguém que quer vir à frente mais para se unir nesse grupo? Levante-se onde você está. Venha à frente. Nós vamos orar. E eu quero concluir com uma oração aqui. Ao sair do tanque, a irmã Nilza ainda vai voltar para receber o seu certificado de batismo, a sua pasta como discípulo de Jesus do seu caminhamento. Mas eu não queria sair daqui sem poder orar por mais pessoas além da família da irmã Nilza. Tem pelo menos uma pessoa que quer dizer: eu quero ir, pastor, eu quero participar dessa oração especial. Se Deus tem tocado agora no seu coração, venha à frente. Venha à frente, porque a única coisa que eu digo que eu posso fazer é orar por você. E a Bíblia diz: quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Vocês não dizem amém? Está vindo alguém? Amém. Mais um casal que eu vou orar por eles. Que Deus possa abençoar esse casal que está vindo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Acho que estamos prontos para orar. Ou eu tenho que esperar mais alguém vir? Será que tem mais alguém que queira vir? Ok. Saibam de que, mesmo se você não venha, Deus estará aguardando por quanto tempo for necessário, para que você tome sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu queria convidar a igreja a curvar as mãos nesse momento. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Querido Deus, maravilhoso Pai, como ministro teu nessa noite, Senhor, eu coloco essas pessoas em tuas sagradas mãos. Não importa quem são, o que fazem, como fazem e da forma como vivem, Senhor. Sabemos que teu amor é extensivo a todas elas, como já foi no passado a nós e tem sido até hoje. Sabemos, Senhor, que tu não rejeitas ninguém. Por mais que tenha alguém aqui no fundo do poço, achando-se indigno, achando que não tem condições de ser um servo teu ou uma serva tua, achando que sua vida não tem muitos objetivos como viver. Mas coloca o teu Santo Espírito a tocar nesse coração, Senhor. Já que estás batendo a porta desse coração, que tu um dia possas ter entrada, e uma entrada voluntária, e venham te servir em espírito e em verdade. Tenho o desejo
de reunir toda a sua família para estar contigo na Canaã Celestial. Portanto, Senhor, Tu conheces o coração de cada um dos que estamos aqui. Os que vieram à frente, os que por algum motivo se acharam melhor reservados, não querer vir. Mas, Senhor, eu estendo a esses também o Teu maravilhoso convite. Chama-os, se não hoje, amanhã, nessa semana, nesse mês, nesse ano, ou qualquer etapa da sua vida, Senhor. Mas que Tu possa chamá-los e eles tenham novas oportunidades e um dia tenham o desejo também de lavar-se completamente e serem novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que nesse momento, Senhor, nós clamamos ao Teu Santo Espírito que desça sobre nós. E por mais que alguns de nós, muitas vezes, já pensamos em desistir, mas ajuda-nos a nunca desistir dessa caminhada. Porque sabemos que é um pouquinho de tempo, quem há de vir virá e não tardará. Vem, Senhor, muito em breve nos buscar. Estamos aguardando há muito tempo. Tua igreja tem pregado o evangelho de que Tu em breve virás. E nós aguardamos, Senhor, ansiosos para que ainda nessa geração Tu possas vir e nos levar contigo para Canaã Celestial. Se assim não acontecer, se ainda outros de uma nova geração que tem vindo aí, Senhor, precisam ser salvos, e se tivermos que dormir no pó da terra, ressuscita-nos através do sangue de Cristo Jesus, Senhor, e dai-nos o direito de um dia estar contigo, vendo Tu voltar na nuvem dos céus, e estarmos contigo na Canaã Celestial. Mas especialmente a esses que vierem aqui à frente, cuida deles, protege e os guarda. Em nome de Jesus, nosso eterno Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus possa abençoá-los. Aguardem apenas a entrada da irmã Nilza, enquanto será entregue pela Secretaria da Igreja o certificado de batismo e algumas recomendações como um novo membro dessa igreja. Então terminaremos com mais uma oração logo mais aqui. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade em mim. Realmente, Deus tem operado maravilhas nessa igreja. Peço à irmã que desça para cumprimentar os irmãos. E neste momento eu vou fazer uma oração para encerrar o nosso culto. Mas que você possa ter na sua mente que Cristo está te chamando. Em breve Ele vai voltar. Vamos orar? Todos de pé?
Senhor nosso Deus, as profecias estão se cumprindo. A tua volta está chegando. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Nos ajuda a ter fé, mesmo diante das dificuldades, Senhor. Nos ajuda. Age no nosso coração. E se há alguém aqui nessa igreja que é membro, mas que anda por caminhos tortuosos, que o Senhor possa operar um milagre no coração dessa pessoa. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não se entregou para Ti, que ele possa se entregar e Teu Santo Espírito age no coração dele. Dá-nos o Teu poder e nos dá uma ótima semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Em breve Jesus voltará. Pessoas sofrendo, angústia e dor. Um mundo cruel, há pouco amor. Mas a esperança de vida melhor. Morar com Jesus em um lar de amor. Viver para sempre com Deus ao Senhor. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Virá com seus anjos em glória e luz. Em majestade, nosso Rei Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso